Hora de falar de esportes, o bate-papo com Antônio Carmo Eclético. Bom dia, ótima quarta-feira, Carmo. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, e claro, um bom dia muito especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles o pessoal do São José Esporte Clube, o grande Rocinei está sempre ligado com a gente, e o Bert, que é administrador do estádio Martins Pereira, morador de Caçapava, fala assim, eu ligo o rádio de manhã, vocês estão falando mal de São José. Não falamos mal, nós só falamos a verdade, emitimos a opinião equilibrada, você sabe disso. Um abraço ao Alberto, ao Rocinei, ao pessoal do São José, que está sempre nos honrando com a audiência. Nicolino? Ah, é isso, Antônio Carmo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quanto mais nós no futebol. Tem gente que acha que eu sou santista, tem gente que acha que eu odeio o Santos, tem gente que acha que você é parmeirense, acha que você de vez em quando é antiparmeirista. É coisa de louco, viu, Antônio Carmo? Relaxa, viu? É a vida é mesmo assim, né? Já cantava Cláudia Barroso, alguém tem que perder para outro entrar no jogo. Estamos aqui seguindo e fazendo o trabalho com muita alegria, com muita paixão, com muita satisfação no Bate-Papo Esportivo, ano 22, hein? Já faz tempo que estamos aqui. É isso aí. Você some de vez em quando, volta, mas a porta está sempre aberta, certo? É isso, meu querido Antônio Carmo. E é só com credibilidade que se perdura por tanto tempo para contar histórias, falar dos fatos do dia e também relembrar, né, boas histórias da bola e às vezes nem tão boas assim. A gente começa hoje com uma história triste, que é a morte de um ex-jogador muito conhecido na cidade de Taubaté, o lateral direito Banha. Nos deixou ontem à noite, ele estava já adoentado há um certo tempo, em tratamento, havia sido internado e ontem à noite nos deixou. Banha era daquele time de 79 que conseguiu o acesso, mas Banha foi um atleta da cidade, é daqueles casos que são raros cada vez mais, Antônio Cabo, do atleta que jogou no amador, né? O Banha jogou na mecânica pesada nos anos 70, aqueles grandes times do futebol amador com 18, 19 anos, profissionalizou já com 19, 20 anos, quando o Taubaté voltou para o profissional em 75 e contava com metade dos seus atletas da cidade, ex-jogadores amadores, e aí foi enxertando em 76, 77, foi refinando o time e o Banha ficou. E ficou até a primeira divisão, jogou a primeira divisão 80, 81 no Taubaté, depois foi por Barretos, fez boas campanhas também no Touro dos Canaviais. O Banha nos deixou ontem um grande nome do futebol de Taubaté e da região metropolitana, Antônio Carlos. Você conheceu o Banha também, né? Não tem assim, não tinha um prestígio, né, extraordinário, mas foi um jogador operário de muita vontade e que honrou sobremaneira em mais de, acho que 150 jogos, um pouco mais, a camisa do Burro da Central. Você falou aí do jogador, né, que vinha do amador, naquele tempo, Nicolás, São José Taubaté não tinha nem categoria de base, que hoje tem, né? Só os times grandes é que tinham, um outro menor time pequeno, mas você pescava os jogadores mesmo do futebol amador, daí ele ia fazer um teste no time profissional e era aprovado na cidade. O rapaz é bom, daí tinha que pegar o ritmo de preparo físico, aquela coisa toda. Foi assim com Carlos Alberto Moreira, o Banha, falecido aos 71 anos ontem, e campeão com o Taubaté. Aquela grande noite, é lógico, o grande título dele, de 1979, na grande final contra o São José no Palestra Itália, aquele time de Wagner, ele que era o lateral direito, Banhari, Botu, Cleto, aí tinha o Piorra Mendonça, o China, o Toninho Tânia, o Antônio Carlos, o Amauri, o Betinho, o time do Taubaté, campeão paulista em 79, o último título, dia 2, do Esporte Clube Taubaté. E o Banha fez parte desse time, ficou no time que jogou o Paulistão ainda em 80, você lembrou, acho que 81, né? Você falou, ele foi para o Barretos e terminou, acho que a carreira por ali, mas deixou o seu legado, o seu nome, a sua força e honrando sempre a camisa do Taubaté. Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso abraço à família do Banha, que nos deixou ontem. É isso, Antônio Cabo. Registro feito. Vamos para os resultados de ontem que o povo está esperando. Quem dormiu cedo não perdeu nada, porque o Fluminense só empatou com o Rivadavia. Com o Rivadavia, Antônio Cabo. Olho nesse Rivadavia aí, ó. Acho que é o novo Once Caldas, hein? Foi 0-0 no Maracanã. O Estudiantes também ficou no empate 1-1 em casa com o Católica, Carmo. E aí? O Fluminense, eu vi o segundo tempo do jogo. Só deu Rivadavia.
bola na trave, do meio esquerdo, lá que chutou da meia esquerda, do bico da área. O O time é Fábio bom, pegou cara. uma bola. O time sabe jogar, Nicolinho. O time não à toa está aí na Libertadores, está invicto, foi o líder do grupo do próprio Fluminense na primeira fase, já havia vencido o Fluminense no Maracanã e agora empatou. E deixou o Fluminense numa situação bem delicada, de calça na mão aí, para o jogo da volta semana que vem. O Fluminense fez um primeiro tempo melhor, no segundo, pior, melhor dizendo, no segundo tempo deu uma melhoradinha, mas nada, sem nem o nome do goleiro lá do Rivadavia, que não teve assim trabalho igual o Fábio teve no gol do Fluminense. Hulk saiu vaiado pela torcida, o Hulk tá, né? Não está rendendo no Fluminense o que ele rendeu no Atlético, onde ele foi essencial em muitos momentos, não está bem, foi substituído, sai o Hulk, entra o Cano, né? A veiarada do Fluminense, sai não sei quem, entra Paulo Henrique Ganso, Thiago Silva na zaga, capitão do time, aquela coisa toda, né? O O Fluminense povo teve não tá muitas rendendo mais, né, dificuldades. Carmo? Não tá. Fluminense acho que não ganhou depois da volta da Copa, não sei, acho que 8 jogos sem vencer. Na Libertadores mesmo, marcou 7 gols apenas na competição. Não tá bem, classificou-se na Bacia das Almas na última rodada, graças ao Rivadavia, que ganhou do Bolívar lá, né? Na Bolívia, senão ele tinha ficado fora já na primeira fase. Não tá bem o Fluminense. Quando entrou, se vaiando lá e já querendo a cabeça do Luiz Zubeldia, e não Eu ia falar, começou pode bem. cair, Carmo? Pelo que eu vi ontem, Nicolas, informações lá da imprensa carioca, sim. Eu acho que se o Fluminense perder, foi eliminado pelo Rivadavia, até não sei perder assim feio, não, mas acho que se perder mesmo, foi eliminado, ele cai, né? Já está fora da Copa do Brasil, no Brasileirão é só buscar vaga para Libertadores mesmo, não vai brigar pelo título, já esteve ali pensando em furar a bolha Palmeiras e Flamengo, mas parece que não vai dar. Então, e já tem muita gente dizendo, o time já caiu demais de produção, é culpa do técnico que não está bem, aquela coisa toda que a gente está mais do que careca de saber. Então, se o Fluminense for eliminado semana que vem, e é um fato que pode ocorrer neste momento, Nicolino, o Rivadavia tem mais time, tem mais postura, tem mais qualidade para eliminar o Fluminense. O 0-0 ontem foi amargo, 30 mil tricolores no Maracanã vaiaram o time no final do jogo. Meu querido Antônio Carmo, tá feia a coisa, sem dúvida alguma, pro lado do Fluminense. O time não vem bem, vem claudicante na competição, e com isso a gente vê aí a situação se complicando para a equipe do Fluminense. Mas também o Estudiantes também só empatou em casa, tá? Só empatou com o Católico 1-1, fez 1-0 com 2, 3 minutos, aí o pessoal já, né, falou, agora vai, já abriu a contagem lá no Jorge Luiz Risto, do estádio lotado do Estudiantes, mas no segundo tempo a Católica é um time chato, essa Católica, veio do grupo do Cruzeiro, né, classificou, tirou Boca, né, no grupo deles, e olha, parte como favorito para o jogo da volta, pelo que deu para ver dos lances na peleja. Voltando ainda ao Fluminense, Nicolino, eu penso assim, cada um gosta do que quer, do que lhe convém. Mas não pode depender do Soteldo, Nicolino. Soteldo começou o jogo. Soteldo é você e mais 10. Pegue a bola aí, pequeno menino, e arrebente. Não dá, Nicolino, não dá para defender. Então, Soteldo vai resolver as coisas do Fluminense. Cafuringa, meu Deus do céu, ficaria desesperado. Mas aí depois saiu no segundo tempo. Não é que ele é todo, mas não vai resolver, né, Nicolino? Não é resolver o problema do Fluminense, Soteldo não vai. Não. Tá feia a coisa, meu querido Antônio Carmo. Ontem pela Sul-Americana, o São Paulo fora de casa empatou em 1-1 com o Bolívar. Pode-se dizer bom resultado, Antônio Carmo? Boca Juniors encaminhou a classificação ao vencer o Ricoleta por 3-1. O Recolete fez 1-0 no primeiro tempo, Nicolino. No final do primeiro tempo teve um jogador expulso. Aí no segundo tempo, Boca falou: o quê? Não, aqui não. Aqui a garantia sou eu, vamos para cima, e virou o jogo para 3-1 e deixou a classificação bastante adiantada aí. O velho e bom Boca Juniors aí, com toda a sua tradição, a sua história de time copeiro. E o São Paulo conseguiu um bom resultado, sim. Jogar na altitude sempre é complicado. São Paulo, até que estava vendo aí o resumo dos jogos, o histórico, São Paulo não se dá tão mal assim, não, jogando lá na altitude.
andou jogando lá contra esse, contra aquele, tem tropeços, mas vira e mexe consegue bom resultado. E ontem foi assim, simpatizinho, fez 1-0 no primeiro tempo, o gol do Arboleda, aquele que estava sumido, que foi embora, que abandonou o São Paulo, lembra dele? E tem torcedor de São Paulo que nem pronuncia o nome dele, mas não pode voltar, não podia voltar mesmo, né? Deixou o São Paulo na mão, fez São Paulo de gato e sapato, de rato e companhia limitando, e voltou e pronto. Ah, vem cá, né? O bom filho, a casa só torna, tem você. O filho, só tem você. São Paulo estreou ontem, acho que é um português lá que chegou também, sabe jogar, parece que pode ajudar, e ele fez o gol, né? E aí foi lá comemorar com os torcedores são paulinos que estavam lá em La Paz. Depois, no segundo tempo, Bolívar apertou, empatou, mas tá bom pro São Paulo. São Paulo ganha 8 jogos, hein, Nicolino? Última vitória foi lá pro meio de abril, foi de Copa do Mundo aí. O São Paulo tá dando um jeito aí de se virar. Campeonato Brasileiro não ganha muito tempo, e aí também na Sul-Americana agora estreou, mas de qualquer maneira o empate foi bom, vai resolver tudo em casa. É isso, Antônio Carlos. Vamos voltar para a Libertadores, que hoje tem, para mim, o grande jogo desta fase, que é Cruzeiro e Flamengo, Mineirão, 9h30 da noite, um clássico nacional de tanta história, meu querido Antônio Carmo, em duas equipes que estão em bons momentos, né? O Flamengo está aí brigando, se aproximando do Palmeiras, tentando beliscar o Campeonato Brasileiro, segue ali entre os 3 primeiros desde o início da competição. O Cruzeiro está subindo, já está ali na parte de cima da tabela do Brasileirão e incorporou. O Arthur Jorge chegou lá, baita técnico, né, de qualidade comprovada, acertou o time, Antônio Carmo. E o Cruzeiro, com o Caio Jorge fazendo gol, com o Gerson, o dono do meio-campo, que não era possível que o Gerson tinha desaprendido de jogar bola, Antônio Carmo. E ele, bem colocado e bem fisicamente, manda no meio-campo do Cruzeiro, um dos melhores jogadores em atividade no país. E com isso, Cruzeiro e Flamengo prometem um grande clássico hoje no velho Magalhães Pinto, estádio do Mineirão, às margens do Lago da Pampulha, em Belo Horizonte. O Palmeiras recebe o Cerro Porteño. Eu acho que vai pegar a caderneta e falar assim, assina aqui, muito obrigado. Tem sido assim com o Cerro Porteño nos últimos anos, Antônio Carlos. O Cerro Porteño, que é a seleção do México, joga como nunca e perde como sempre para os brasileiros. E hoje ainda tem Platense e Coquimbo Unido. Ó, esse é pro Dino Machado assistir. Dino Machado, boa. Dino Machado, anote aí, pega o seu chocolate e vá tomá-lo à noite, que vai estar muito frio na Argentina, para o Platense contra o Coquimbo Unido. Tem isso, é o Libertadores, o verdadeiro desafio ao gato. Nicolai, começando pelo Palmeiras, que joga no horário ruim, de 7 da noite, é muito apertado, né, para o torcedor chegar no estádio, aquela coisa toda. Sim. É bom para ir embora. Para ir embora é bom, acaba cedo. Ainda mais em São Paulo. Para chegar ainda mais, fica o estádio, né? Então é o seguinte, o Palmeiras tem a obrigação de passar pelo Cerro, não tem nem desculpa, tem que, respeitando o adversário, perdeu do Cerro esses dias aí pela fase de grupos, o Palmeiras não perdia muito tempo em casa na Libertadores, perdeu esse ano para o Cerro aí por 1-0 e precisa se recuperar, precisa ganhar o jogo e ter uma força maior para ir para o jogo da volta semana que vem. E tem que jogar mais bola, né? Hoje tem que mudar o esquema, ver o que Abel Ferreira faz com esse time aí. Não sei se vai continuar com 3 zagueiros, mas se continuar com 3 zagueiros, bota os laterais para atacar, inventa o Alan de ala direita. Acho que para mim isso é muita pardalzice do técnico, acho que não é por aí. Não tem um ala lá, o Jai não é isso, então não sei o que faz, mas tem que ter um time mais ofensivo, um time que finalize mais, que tenha mais pressão no adversário, tem mais bola o Palmeiras, claro, e tem tudo para conseguir a classificação. É o favorito, precisa compor esse favoritismo dentro de campo e mostrar que é realmente o melhor time para passar pelo Cerro Porteño. Tropeçar no Cerro, ficar eliminado nas oitavas de final, nossa, aí é uma crise gigantesca aí pro Alviverde. Então tem que conseguir hoje um bom resultado, aquela história, consegue uma boa vitória com gols, já fica tranquilo para o jogo da volta. Se não der, pelo menos, jogar um futebol melhor do que jogou contra o Inter no domingo, que foi modorrento, e ganha o jogo aí, pelo menos, de um gol de diferença, e vai resolver tudo no jogo na volta. E Cruzeiro e Flamengo, meu amigo, tirem as crianças da sala, como você disse, é jogo de pitbull, de cachorro grande, é o grande jogo desta oitavas de final,
do Gerson que você falou. Acho que ele tá com mais nome do que futebol, Nico. Eu não vejo assim, ele poderia ter ido para a Copa do Mundo, ele teve na seleção, ele teve bons momentos no Flamengo quando voltou, saiu, voltou, daí não dá mais. Jogador que fica e volta, não me agrada muito, não. Arthur Jorge, técnico que fez o Botafogo brilhar, está dando um bom padrão ao Cruzeiro, que ainda dá uma tropeçada aqui e outra ali. Né? E o Flamengo que depois de... Não conta pra ninguém, mas o Arthur Jorge pegou terra arrasada de um tal de Tite, que Padre Quevedo mandou avisar. Essa é uma mentira. Né? Já teve os seus momentos, né? E teve o Leonardo Jardim antes lá, né? O Jardim é que levou o Cruzeiro para a Libertadores fazendo um trabalho bom, apareceu no Cruzeiro ano passado. Aí saiu no começo, vou cuidar da sogra, né? Lá em Buenos Aires, não sei o quê. Não, em Portugal, ele é português, né? Lá em Porto, lá no Porto, e não sei o quê. E aí, de repente, no Galeão. Apareceu lá no Santos Dumont e no Rio e ficou por lá mesmo, né? E aí foi pro Flamengo, substituindo o Felipe Luiz. E ele disse, não, aqui não. Não trabalha em nenhum outro clube, se não ser do Cruzeiro, a não ser o Flamengo, quando ele assumiu o Flamengo, né? E aí fica hoje esse combate, o Gerson, que no Flamengo também acabou saindo e voltou para o Cruzeiro, quando voltou para o Brasil, vamos ver. É um bom jogo, o Cruzeiro, do atual estágio aí do futebol brasileiro, é um time que briga até para melhorar a sua situação em Campeonato Brasileiro, está na Copa do Brasil, que teve sorteio ontem, né, aquela coisa toda, é o grande jogo, né? Esse é Cruzeiro e Flamengo, sem dúvida alguma, o principal jogo desta oitavas de final. Tem rivalidade, fizeram final já de Copa do Brasil, já tem realmente muita história para contar. É isso. Vamos acompanhar na Sul-Americana. Hoje tem Tigre, Montevidéu City Torque e tem um clássico brasileiro também na Sul-Americana. Bragantino e Atlético Mineiro, Antônio Carmo. Como é que as equipes chegam aí para esse jogo? Bragantino parece que tirou um pouco o pé contra o Corinthians, sei lá se para se preparar para esse jogo ou não. Vamos ver se vai mostrar. E esse Galo Mineiro tem melhorado aí, tem quisto, meu querido Antônio Carmo, dar esporadas nos adversários. O Atlético você acha que vai, não vai, quando você acha que não vai, vai, né? Ganha um jogo do Palmeiras em São Paulo, daí empata o outro em casa com um time menor, mas conseguiu uma classificação heróica na Copa do Brasil contra o Juventude, e aí volta para o Campeonato Brasileiro, meio assim e tal, e agora é outra história, né? O Red Bull Bragantino é aquele time que tem história, né? Já foi vice-campeão de Sul-Americana, um time que tem esse padrão aí, manteve o Wagner Mancini, está durando o Wagner Mancini lá em Bragança Paulista, Nicolas, a gente achou, como sempre, que o Wagner Mancini... eu acho que é para isso, Antônio Carmo. Fica ali, né? Wagner Mancini é um bom treinador para o Bragantino, para o Mirassol... Sem cobrança de torcida, né? Isso. Sem muita coisa, sem muita beleza. Tá bom, vamos ver o que consegue, tá indo lá. Então o Atlético tem objetivos maiores, né? O Atlético foi o vice-campeão da Sul-Americana no ano passado, perdeu nos pênaltis para o Lanús. Vamos ver o que consegue. Lembrando, Nicolini, que corretamente a Conmebol adiou os jogos dos times da Colômbia, eram 2 jogos, né? Hoje seria Santa Fé e River Plate, por conta, logicamente, lá do terremoto que abalou, né, o povo colombiano. Esse jogo já foi remarcado para a semana que vem. Tinha um jogo da Libertadores também ontem, que foi adiado para a semana que vem, corretamente, porque não tinha condição de ter o jogo dos times colombianos. Então, o Santa Fé que pegaria o River Plate hoje ficou apenas para a semana que vem. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho nisso tudo que está acontecendo. A gente segue acompanhando também a Copa Sul-Americana. Olha, você falou em quartas de final da Copa do Brasil definidas. Para mim tinha bolinha gelada nessa história, hein? Os 3 clássicos. Castor de Andrade, né? Castor de Andrade que fez o sorteio? Foi o Castor de Andrade, Não, vai chamar muita atenção, né? Grenal sensacional no Rio Grande do Sul, vale um caminhão de melancia, né? Palmeiras e Santos, o clássico paulista da saudade, meu querido Antônio Carmo, de tanta história, e é um divisor de águas para as duas equipes. Cruzeiro e Atlético, né? Jogaram ano passado, nas quartas de final. Não tem como. Aí, e Vasco Olha, e Vitória ali, pro Dino Machado acompanhar, né?
Não ficou assim. Esses clássicos aí é facas e canivetes para antes e depois do amistoso, né? Então já diria Chico Anísio, do seu long play de 1975. Então, porque realmente vai sair faísca. Então parece que a CBF falou assim: vamos botar fogo nessa Copa do Brasil. Vamos arrebentar agora, vai. Bota Futebol aí. brasileiro está numa draga, né? O pessoal tá Coincidentemente reclamando. aparecem jogos, faz em 3 dias, terça, quarta e quinta, pau, vamos Por lá. mais que o nível seja ruim, né? A expectativa, a tensão. Lá no Porto Alegre, Nicolas, já tem gremista e colorado sem dormir. Ela já está tomando de pirona desde hoje, desde ontem, já, meu Deus do céu, olha só. Né? Já está colocando o chimarrão. Já está pondo, já teve o Grenal do século, já teve o Grenal da Libertadores, mas era fase de grupos, e agora quem passar vai para a semifinal, né? Então, você falou de Palmeiras e Santos, né? Eu acho que o Santos vai jogar toda a responsabilidade em cima do Palmeiras, vocês aí e tal, e vai mais tranquilo pro combate, né? Porque não tá com essas condições do Palmeiras, vai ter que mostrar que tem a sua superioridade financeira, tudo mais e tal, sua tranquilidade, e o Santos vai resolver na Vila, né? Porque o primeiro jogo será em São Paulo, tem tudo isso. É melhor jogar primeiro em casa? Às vezes até é, porque você faz um jogo melhor, você domina todo, faz 3-0, acaba com tudo, né? E se não consegue, você fala, não, eu tenho o jogo da volta e a pressão fica toda com o adversário lá. Então tem que ver o que... Se você sai para o primeiro jogo e já toma 3-0, você volta já desanimado. Tem tudo isso, tem que ver o que vai acontecer, né, para resolver. Mais que serão aí dias de muita tensão, né, para esses jogos, enquanto que Vasco e Vitória, com muito mais tranquilidade, vão duelar para ver quem é que passa. E o Vitória, de novo, vai decidir no Barradão, onde ele tirou o Flamengo, tirou o Atlético Paranaense e o Vasco, atual vice-campeão, que se cuide, né? É isso. Ema, cada um com seus problemas, Antônio Carmo. E aí, o Vascão que se cuide na Copa do Brasil, definida, então, fase de quartas de final. Vamos saber quem são os 4 que vão para a semifinal. Já tem data aí ou não? Já tem data para os jogos aí ou não? Tem, dia e hora. Dia e hora. Dia 25, terça-feira, 9 da noite, né, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Muito Na bem. quarta-feira, 2 jogos no mesmo horário, Vasco e Vitória em São Januário, Palmeiras e Santos no Nubank Park. Confirmados, 9h30 da noite, os 2 jogos. E na quinta, 27, 8 da noite, Gigante da Beira-Rio para Internacional e Grêmio. Antônio Carmo, Beira-Rio que já pôs 100 mil pessoas para Grenal, sensacional, Antônio Carmo. Pois é, então Inter, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras são mandantes do terça, quarta e quinta, eu falei. Pega fogo. Daqui 2 semanas, né? Você vê, ó, semana que vem já se definem os classificados da Libertadores. Aí é rápido, é papá, né? E já se resolve. E aí quem passar vai com muita força e joga um joguinho do Brasileirão e já parte aí para essa rodada da Libertadores e da Sul-Americana, obviamente. E aí já parte aí para essa outra rodada. Lembrando que o Inter, só quem é o Inter e o Vitória só. O Grêmio também saiu, né? O Grêmio saiu da Sul-Americana também. E Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, Palmeiras e Santos, todos eles estão ainda ou na Sul-Americana ou na Libertadores, pelo menos até a semana que vem, vamos ver. É isso, vamos acompanhar. Vambora, Antônio Carlos, sem deixar de falar que hoje tem Mogi São José, jogão de basquete São José em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, 8 da noite no ginásio Hugo Ramos. Para ver se vai ter já todos os jogadores com o elenco completo. O Mogi está fazendo uma boa campanha, deu uma reformada no time, foi bem ano passado, foi vice-campeão paulista, depois conseguiu endurecer também para Franca no NBB, e agora vem aí, tem um favoritismo, até porque joga lá no Hugo Ramos, que a gente conhece bem, belo ginásio lá em Mogi das Cruzes. É isso, vamos nessa, Antônio Carmo, que a gente aqui conta centavos para pagar o pão na chapa. O Barcelona coloca mais um eixo no caminhão para contratar o Rodri, o craque da Copa do Mundo, tá bom para você ou não? O Barcelona só quer o Rodri. Nicolini, o Real Madrid queria o Rodri, né, para fazer o meio-campo dos sonhos, dos meus sonhos, que seria Rodri e Bellingham. Se eu tenho esses 2 caras do meu time, Nicolini, eu coloco eu e você junto, ó, com o Rodri e Bellingham. Nós vamos de 9 e 10. Você com o Dino Machado, Antônio Baú. 5 e 8, você. Vambora.
Ali com o Dino Machado, Antônio Baum, Yankee, os dois não contam o recado, os dois resolvem. Os dois destroem o adversário. E se o Rodri fosse para o Real Madrid, eu falei, meu Deus, aí. E agora o Barcelona atravessou, né? Está querendo levar com 800 mil caminhões de euros para contratar esse cracaço que é o Rodri, espanhol que joga no Manchester City, cracaço de bola. Né? Eu gostaria de ver os dois juntos, viu, Nicolas? Seria um negócio espetacular. Seria um meio-campo de Falcão e Ademir da Guia, sabe assim? Dois gênios da bola, assim, daqueles que o adversário nem chega perto. Não, 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 não. Deixa eles jogarem, porque eles, né, dão aula aqui para nós. São exceções nesse atual futebol mundial. Ah, e é o seguinte, se você quiser levar para Vila Belmiro, já que está devendo mesmo tudo lá, Memphis Depay não fica no Corinthians. O Corinthians avisou ontem, obrigado, pode voltar para a Holanda, diz que ele já tem algumas propostas de times brasileiros. Se quiser, já está tudo ferrado mesmo lá na Vila Belmiro, leva ele para lá, né, vai fazer uma festa, hein? O eterno presidente Elcio Moratelli da Samanuelense já falou que lá também ele não tem espaço, tá bom, Antônio Carmo? Aí ele que vai procurar time para jogar, tá bom? Tá bom, vamos ver o que acontece. Quando ele enrolou, né, e acabou deixando o rapaz na mão. Então ele tá bravo agora. Tá brava, rapaz. Tá bravo. A torcida tá brava, queria o jogador de qualquer jeito. O cara queria 4, 5 milhões por mês. Isso, foi micharia para clube, para time. O importante é que ele ganhou 2 campeonatos e tal, e ajudou o time, aquela coisa toda. E o torcedor é assim mesmo. O Fernando Diniz pediu o jogador, Nicolino. Fernando Diniz daqui quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses, um ano, vai embora do Corinthians. Ele tanto faz se o Corinthians vai estar endividado ou não, ele recebendo dele, e ele quer melhor jogador. Então, temos que renovar, vai lá, apresentar, traz o holandês de volta aí. Estava tudo certo, mas ontem, né, o Corinthians falando não vai dar, aí ficou aquela ala, né, a torcida querendo, obviamente, porque o cara é diferenciado, né, se identificou com o Corinthians, foi bem. Esquece a parte financeira, aí veio. O Corinthians está rachado também, como sempre, na ala diretiva, Nicolino. Já saiu impeachment desse, impeachment daquele, sai aquele, manda outro embora. O Corinthians também com essa direita de presidente, né? E aí fica essa bagunça toda e os vários grupos que compõem o entorno do Parque São Jorge dão um palpite lá. Não, vai gastar, porque nós já estamos devendo, não conseguimos nem pagar a marmita, aí vamos ficar agora devendo mais 70 milhões. E aí esse grupo ganhou a guerra e aí a torcida já fala, tira então essa diretoria também aí, já que eles não deixam o nosso ídolo, né? O futebol tá complicado. É isso. Excelente quarta-feira, Antônio Carmo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com audiência no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta, gente. Até mais.